Bem-vindo de volta ao Comissão Executiva. Hoje falamos dos riscos e oportunidades para as empresas portuguesas em Moçambique. Manuel Agria, Portugal é o terceiro maior investidor em Moçambique, a seguir à África do Sul e à China. Há condições para que o investimento português seja reforçado ou o processo ainda é um pouco difícil? Há entraves, há burocracias? Olha, Carla, a sua pergunta tem toda a oportunidade, embora eu não tenha ouvido aqui até agora falar num risco que eu considero que é um risco fundamental para termos em conta. É que não é só Portugal que olha para Moçambique como um mercado potencialmente interessante. E temos que ter em conta que Moçambique tem uma relação muito estreita com a Commonwealth e concretamente com a África do Sul. Isso, para nós, é que é talvez o grande risco envolvido. É um facto que na tomada de posse do Presidente Nyusi não houve ninguém, enfim, fora integrado nesse grupo. Portanto, isso pode ter alguma relevância política, mas eu tenho a certeza que essa relação privilegiada que Moçambique dá aos países da Commonwealth pode constituir realmente uma situação com a qual Portugal tem que saber lidar, tanto do ponto de vista da economia diplomática, não é? Ou da diplomacia económica, se quisermos, quer quanto à nossa agressividade em termos de posicionamento no terreno. E é um facto que nós temos algumas vantagens, a cultura e a língua são fundamentais nas minhas relações com os países africanos de expressão portuguesa. Eu vejo que mesmo os chineses que refere nunca serão uma alternativa. Os chineses só têm a capital, não é? Mas os chineses não deixam nada no terreno, nem deixam formação, nem deixam sementes de desenvolvimento, não. Vão, é toque e foge, não é? E, portanto, isso... Agora, a África do Sul é um parceiro extremamente poderoso com o qual Moçambique tem uma relação muito próxima, não é? E, portanto, dizia bem... natural, uma vez que sim, é natural, pois, e a África do Sul realmente é um dos grandes poderes da África do Sul, da África sul-africana, da zona sul do continente, e eu aí acho que realmente os nossos exportadores têm que ser imaginativos, mais uma vez, e portanto, o Samuel falou em alguns investimentos importantes que Portugal tem desenvolvido. Moçambique tem uma total carência de infraestruturas, nós temos um conhecimento do terreno que nos pode ser muito útil, mas temos que contar com esses gigantes, não é? Que não nos vão, com certeza, facilitar a vida. Samuel, não sei se como advogado lida com Moçambique, qual é a sua experiência neste campo, mas é fácil, é difícil, é complicado fazer negócios em Moçambique? Bom, a situação tem vindo a melhorar? Eu, de facto, trabalho, o escritório trabalha amplamente com Moçambique há muitos anos, e eu gostaria, em relação até a alguns comentários que foram aqui, gostaria de fazer, e também já responderei às suas questões, e que importa ter em conta. Primeiro aspecto, nós não podemos... Primeiro, Portugal tem de colocar, e mesmo os seus investidores, a sua comunidade, do ponto de vista político, nós temos de nos colocar num plano de igualdade com Moçambique e esquecer traumas passados, que eu creio que na maior parte dos casos estará ultrapassado, mas algumas tendências ou resquícios neocoloniais. Estamos a falar perante um país independente e é importante que isso seja claro para todas as pessoas que vão investir, seja em Moçambique, seja em Angola, seja em qualquer outro país. Segundo, que o custo de vida e o custo de investimento em Moçambique tem crescido e tem aumentado nos últimos anos. A ideia de que será um país muitíssimo mais barato do que, por exemplo, Angola, que é sempre uma comparação, já não é tão verdade quanto foi há uns anos atrás. Ainda assim, embora os requisitos para o investimento estrangeiro em Moçambique sejam claramente diferentes e mais flexíveis e menos onerosos do que, por exemplo, comparando com Angola. Um aspecto que qualquer investidor tem de ter em conta é o reforço, isso também acabou por ser de alguma forma também entre linhas mencionado no discurso do Presidente Mada de Posse, que é o reforço, no fundo, daquilo que nós costumamos chamar tecnicamente o local content, ou seja, a percentagem de empregabilidade moçambicana em todos os projetos e a necessidade de recorrer a recursos. Aliás, existem cotas relativamente a trabalhadores estrangeiros que podem ser utilizados por empresas, sendo que importa ter em conta que para trabalhar em Moçambique de uma forma legal e regular, para além da questão do visto, é preciso ter um contrato de trabalho com uma entidade local.
Mas há cotas para que obrigam a empregar a mão de obra local. Há cotas. Assim. Há cotas em função da dimensão do investimento, em função da tipologia da empresa e também alguns setores têm, depois, enfim, por exemplo, o regime petrolífero tem cotas diferentes, até porque tem acordos de concessão. Um aspecto que é particularmente relevante para nós do ponto de vista do investimento tem a ver com a legislação. A legislação moçambicana é muito semelhante à legislação portuguesa. E, do ponto de vista técnico, se eu, por exemplo, a comparar com a legislação, por exemplo, angolana, é incomensuravelmente mais fácil de aplicar e mais clean para um investidor estrangeiro. Ainda assim, importa ter em conta também uma crescente agressividade por parte das autoridades fiscais. Não diria que, obviamente, não para uma PME exportadora ou um pequeno ou médio, até porque o tecido empresarial moçambicano tem algumas debilidades. Aliás, uma das questões que importa ultrapassar e que tem sido sempre colocada à tónica nos últimos anos é de que existe uma enorme discrepância entre aquilo que são os megaprojetos em alguns setores e aquilo que é a realidade do resto da economia moçambicana, sendo que importa ter em conta que ainda hoje em dia cerca de apenas 20% da população vive em centros urbanos e que a agricultura continua a ser o setor com maior peso na economia moçambicana e, portanto, isto diz muito do país que nós estamos a ver. E em relação àquilo que o Manel estava a referir, relativamente ao peso da África do Sul, eu acho que Portugal tem desperdiçado nos últimos anos, nomeadamente em termos daquilo que seria influência política e, de alguma forma, até que é na questão da formação de quadros. Tem havido um desinvestimento de Portugal nessa área, devido também às nossas restrições orçamentais, mas, por exemplo, e olhando para aquilo que foi, olhando só para um aspecto, no último ano e meio, 2 anos, tem estado em curso uma profunda reforma do quadro legal, nomeadamente todo o setor energético, mineiro e do setor petrolífero, quer do seu regime legal, quer do regime fiscal. E não foi Portugal. Não, uma alteração. Foi aprovada uma nova lei de tributação do setor petrolífero, uma nova lei do setor petrolífero também, uma nova lei relativamente ao setor mineiro. Portanto, foram aprovados um quadro legislativo completamente distinto do anterior e no qual Portugal não riscou rigorosamente praticamente nada. Ou seja, quem auxiliou, ou seja, os técnicos e o governo moçambicano foi auxiliado por técnicos estrangeiros, porque não havia suficiente conhecimento e Portugal não teve praticamente influência do ponto de vista político nessa área. Ora, nós continuamos a ter, se eu não me engano, continuamos a ter também uma grande empresa portuguesa que tem interesses nesse mesmo setor e será esse mesmo setor também que vai alavancar outros setores da economia em Moçambique. E, portanto, parecer-me normal que, do ponto de vista estratégico, que nós nos conseguíssemos posicionar também, não apenas numa defesa dos nossos interesses, como é evidente, mas numa lógica de cooperação. Em termos da formação dos falhas de diplomacia económica? Não é de diplomacia, a falta é de visão, porque Portugal não tem, em relação a estes países, mais do que proclamar e fazer umas grandes viagens com 40 ou 50 empresários que vão anualmente ou bianualmente vão a estes países, que são potenciais destinos das nossas empresas e que poderão ter uma importância na internacionalização da nossa economia. Importa é o que se passa no dia-a-dia, em coisas mais pequeninas, na formação dos quadros, qual é a influência que nós temos relativamente a determinados... E na legislação, conforme disse também. Na legislação, na forma como ela é aplicada, na forma como é ou não é visionada e, portanto, isto passa por uma influência cultural e, do ponto de vista até legislativo, porque, repare, nós temos uma enorme vantagem. Quando Moçambique tem feito até agora, por exemplo, quando eu olho para o sistema fiscal moçambicano, o sistema fiscal moçambicano é uma cópia do sistema fiscal português. Portanto, seria natural que houvesse uma maior cooperação nessa área? Seria normal que nós tivéssemos uma influência muito significativa, muito importante até pelas questões da língua, pelas proximidades culturais que temos entre os dois países. Seria normal que Portugal apostasse, sendo um país com tantas fragilidades ao nível de recurso e de formação e de qualificação dos seus recursos, era normal que Portugal, em vez de desinvestir, como fez nos últimos anos, tivesse reforçado a aposta em termos de cooperação bilateral com Moçambique na formação de quadros. João Guerreiro, concorda com esta análise? Portugal deveria ser mais influente?
eu acho nesse que campo? Portugal, em várias áreas, aproveita pouco os 500 anos do Império, a língua que ficou por vários países, etc, etc. E se calhar o país dos grandes países em que aproveita menos é Moçambique, porque Moçambique esteve sempre mais longe, que é geograficamente, sobretudo há umas centenas de anos atrás, e se calhar até há 30 ou 40 anos, havia um triângulo típico que era Portugal, Angola, Brasil. Depois os outros países um bocadinho mais pequeninos, São Tomé e Cabo Verde, os que falavam português ou que eram colónias, e Moçambique ficava de facto muito mais longe. Na época dos aviões isso já não se justifica, mas Moçambique foi sempre assim um bocadinho mais fora, daí também a proximidade com o Commonwealth, mas o Commonwealth é um clube que não é especialmente diferente da CPLP, não é muito mais articulado que a CPLP, até porque os seus 80 e tal membros depois parece quase a ONU. E Portugal podia fazer mais. Uma área onde se tem feito bem é ao nível das faculdades de Direito. A Faculdade de Direito de Lisboa, o que a Nova também tem feito, e a de Coimbra também têm feito um esforço de relação, quer em Angola, quer com o Brasil, quer com Moçambique, e de cooperação e de formação. Mas as outras universidades podiam seguir o exemplo e fazer mais. Não sei se fazem ou se não. Mas é uma área importante, porque são as áreas onde nós beneficiamos de ter uma língua comum, não é? Para não corrermos o risco depois, como dizia o George Bernard Shaw, dos Estados Unidos e da Inglaterra, que é 2 países divididos por uma língua comum. Porque a língua comum dá-nos uma proximidade, mas também nos dá uma falsa proximidade. E se não fizermos mais e não fizermos constantemente um esforço de aproximação e de relação, essas coisas perdem-se, não é? Quer dizer, falar uma língua não é o suficiente. A África do Sul está mesmo ali ao lado e é um competidor estratégico. O que eu acho é que em Moçambique, à medida que o país cresce e tem crescido sistematicamente, embora de uma base muito baixa, e tem agora alguns grandes projetos e se torna mais atraente, as oportunidades aumentam, mas a concorrência também aumenta, não é? A economia moçambicana vai se tornando maior, mais atrativa para mais empresas e para mais exportadores e, portanto, o nível com que é preciso trabalhar é mais elevado. E aqui, de facto, o Estado português é gigantesco, tem recursos absolutamente colossais, custa-nos quase 80 bilhões por ano, bem pode fazer um bocadinho mais, porque, de facto, muitas vezes em áreas como a cooperação, perdemos um bocadinho, não é? Se temos tantas instituições, nomeadamente as universidades, que são públicas e que podem fazer um trabalho importante, acho que em todas essas áreas há um trabalho muito importante que se pode fazer. E estas iniciativas constantes da União Europeia, nós temos que ter algum cuidado, porque a União Europeia puxa-nos muito para dentro da própria União, e é importante para nós, mas nós não nos podemos esquecer que, talvez só como a Inglaterra ou Espanha na União Europeia, temos relações fortíssimas fora da própria União Europeia, com o Brasil, com Angola, com Moçambique, com Cabo Verde, com São Tomé, relações que temos que potenciar todos os dias, não é? Porque as relações também morrem se as pessoas não se mantêm em contacto. Miguel Félix António, há incentivos ao investimento desse ponto de vista e numa ótica muito mais prática para as empresas? Qual é o quadro nesse campo? Deixe-me só dar aqui, para enquadrar também o que esteve aqui a dizer, nós temos 2.700 empresas portuguesas a operar em Moçambique, a maior parte das quais são pequenas e médias empresas, a operar em Moçambique, portanto, a fazer negócios em Moçambique. Está a falar de empresas que exportam? Pode não ser exportação, podem estar lá, não é? Podem estar lá diretamente, sem estar a exportar, mas, portanto, são 2.700 empresas que operam, que fazem negócios em Moçambique. E, portanto, que estarão lá, não é? Serão muito poucas. Sim, porque as exportadoras, segundo os dados da ICEPS, já ultrapassam as 3.000 e têm vindo a crescer bastante desde 2009. Este era o último, que estão no terreno, quer dizer, que estão instaladas em Moçambique a fazer negócios em Moçambique. Depois, para termos também aqui a ideia, o CPI, que é o Centro de Promoção do Investimento Estrangeiro em Moçambique, diz que até outubro do ano passado, 2014, foram aprovados 137 projetos de investimento internacional, no valor de 1,3 bilhões de dólares, em que 575 milhões são nacionais, portanto foram investimentos feitos por nacionais, e 533 milhões, portanto um bocadinho menos de metade, estrangeiros. Destes 533 milhões de euros, portanto nos 3 primeiros trimestres de 2014, a África do Sul representa 53%. Com 317 milhões. A seguir vêm as Maurícias,
com 76 milhões, depois vem Portugal com 46 milhões, enfim, e depois vem Macau com 27, que é uma coisa curiosa. E depois a China com 20, enfim, depois para baixo. Mas isto para dizer, portanto, que Portugal... Esses países têm uma explicação. É por questões estritamente fiscais, porque existem acordos de dupla tributação com os Maurícios e com Macau. Mas isto para dizer que, de facto, a influência da África do Sul é grande relativamente a Portugal, não é? Quer dizer, quando analisamos estes números, é quase 10 vezes mais os projetos que foram aprovados pelo CPI de investimento estrangeiro direto em Moçambique. De qualquer forma, eu penso que Portugal tem hoje... E eu que não sou um adepto, e portanto eu não sou um adepto de que as coisas tenham que ser todas feitas pelos Estados. Os Estados têm que criar as condições, mas quem tem que investir e correr o risco são os empresários. E é fundamentalmente neles que se vai basear o investimento que haja que ser feito. Não vai ser, do meu ponto de vista, não serão os Estados a fazer esse investimento, têm que criar as condições. Eu penso que existem já bastantes condições, nós sentimos isso, até na Câmara de Comércio de Portugal-Moçambique, muitos pedidos de informações, de empresas que querem ir, pequenas empresas, de facto, como grandes também. Em que setores é que poderá haver mais oportunidades? Em todos os setores, eu acho que em todos os setores neste momento, repare, estes grandes projetos no norte do carvão e no centro, na área do carvão e do gás, implicam, pelos investimentos que vão ser feitos por grandes empresas, pela necessidade que têm de fazer expatriamentos, embora sabemos que as cotas são um constrangimento aos expatriamentos, e eu compreendo, nós também em Portugal, se calhar, se estivéssemos numa situação em que necessitássemos de um investimento massivo como Moçambique necessita, também não gostaríamos que toda a gente, que os investidores trouxessem nacionais dos seus países e não utilizassem a mão de obra. Nem lhes permitimos. Nem lhes permitimos. E não permitimos. Portanto, mas estou a dizer, portanto, é normal que em Moçambique... Fora da União Europeia não permitimos. É normal que em Moçambique haja estas cotas, evidentemente que poderiam não ser tão restritivas, porque são hoje, de alguma forma, bastante restritivas, mas isso implica que as empresas têm que ir numa perspectiva de médio e longo prazo, de se estabelecerem, de darem formação aos seus quadros, recrutando mão de obra do local, porque só assim é que há uma relação mais forte também e o país os acolherá também de uma forma melhor. Esta coisa as empresas portuguesas podem beneficiar destes grandes projetos, nomeadamente na área da energia? Qualquer empresa em qualquer setor, eu acho que podem beneficiar, porque o facto de irem pessoas que precisam de se instalar, portanto, se precisam de se instalar, é preciso que haja casas. Para isso, é preciso que se construam edifícios. Portanto, o negócio da construção e do imobiliário tem aqui margem de crescimento grande. Na área dos setores, dos equipamentos e das máquinas agrícolas e industriais. Não é? Aliás, as nossas exportações para Moçambique são sobretudo de máquinas e aparelhos, materiais de construção, veículos. Automóveis, as pessoas, cada vez haverá mais, há mais gente com poder de compra, portanto é normal que as pessoas queiram ter acesso a automóveis. Portanto, tudo o que na área das infraestruturas, repare, Moçambique tem hoje pela frente um crescimento e um potencial que eu acho que em todos os setores, de fornecimento de bens, de todo tipo de bens, que abrem um espaço enorme às empresas portuguesas. Agora, eu penso que as empresas têm que ir, como digo, nesta base de uma permanência mais a longo prazo. Mais longo prazo. Quer dizer, não podem ir do toca e foge, de ir e de rapidamente conseguir um retorno muito elevado. Tem que ir de forma estruturada. Tem que ir de forma estruturada. Tem de conhecer o país, claro. Tem de conhecer as condições legais. Não pode ser um hábito que nós, por vezes, em algum setor, e peço desculpa ter interrompido, claro. Em alguns, e que notamos em alguma parte do nosso tecido empresarial, que é a lógica, agora temos ali uma oportunidade. Claro. Temos ali uma oportunidade e então faço um investimento mínimo, mas que depois se espera um determinado retorno, sem se conhecer as condições legais, as condições operacionais, sem ter um plano estratégico e em termos de médio e longo prazo. Nós não podemos ter esta visão. Para se fazer um investimento, seja onde for, há sempre um risco associado. A África tem um risco maior e é preciso conhecer o país e a forma como se vai estruturar esse investimento. Porque há condições em termos de, como foi referido, é preciso apresentar um projeto de investimento, há restrições em termos de contratação de pessoas e depois... Mas há incentivos ao investimento também? Há incentivos ao investimento em Moçambique, por parte de empresas portuguesas, que está a ser desenvolvido pela Sofide e que tem um fundo específico para isso, que é o Investimos, e que penso que está a fazer um trabalho ótimo,
É preciso que haja projetos, é preciso que as pessoas apresentem projetos estruturados, como disse, porque sem isso depois também não... Agora, estes fundos e a Sofid, através destes fundos, funciona como alternativa ao financiamento bancário, funciona, em alguns casos, como num figurino de capital de risco. E eu penso que isso também é bom para os investidores portugueses, que muitas vezes não estão muito habituados a estas modalidades distintas daquilo que é o tradicional financiamento bancário. Mas eu penso que as empresas, mesmo aqui em Portugal, têm que se mobilizar para outro tipo de financiamentos, porque senão ficam muito agarradas a um estímulo que, evidentemente, depois tem custos complicados. Para terminar, Manuel Alegria, as perspectivas económicas para os próximos anos são muito boas. Sim, Moçambique vai continuar a crescer acima de 7% Moçambique está nos claramente anos. acima daquilo que são, enfim, os números usuais, está a crescer 8,1% de acordo com o Banco Mundial, que será 8,4%. Como já se Portanto, referiu, eu penso que nesse aspecto isso consolida a nossa posição de que é um destino muito interessante. Mas eu gostava também de referir uma questão, porque já tive essa experiência. Muito rapidamente. Eu tive essa possibilidade de conhecer bem Moçambique e de trabalhar muito com Moçambique, que é também alguma tentação de proteção interna. Isso acontece também em alguns setores de atividade, portanto, quando a economia está a crescer, estes países têm uma tentação muito grande, que é de criar legislação que proteja as suas próprias empresas, ou seja, torna mais difícil que os investidores externos acedam em plena liberdade a qualquer atividade. Por exemplo, a construção civil, que é um setor que, aliás, o Miguel falou aqui há pouco, aí há uma questão de 2 a 3 anos, foi exigida também um alvará, uma semelhança com o que existe, que era uma situação que não acontecia antes, porque o alvará da empresa internacional era reconhecido, mas não. Isso criou, portanto, um primeiro obstáculo, e esta tentação de se criarem obstáculos para proteger internamente a economia moçambicana, que aliás é uma tentação generalizada nestes países, é uma questão que aumenta o risco e que os investidores têm que ter em atenção. E Moçambique poderá tornar-se mesmo um dos grandes produtores mundiais de gás natural. Exatamente, porque Moçambique, enfim, de acordo com algumas estimativas que têm sido produzidas, depois do Qatar será provavelmente, dentro de algumas décadas, o segundo maior produtor de gás natural, não é? E daí aquele projeto enorme que o Samuel há pouco referiu, de transformar tanto o gás em gás liquefeito, que é mais fácil de transportar, não é? Agradeço a vossa presença nesta Comissão Executiva, que fica por aqui. Estaremos de volta amanhã com mais um tema em análise.